Studio House resolveu fazer um programa diferente hoje. A gente geralmente grava esse tipo de programa no estúdio, mas hoje, com a presença ilustre aqui da Daniela, então a gente resolveu trazer ela e apresentar ao público como ela já se apresentou hoje de manhã na Câmara Municipal. Já de antemão agradecendo também todos que compareceram lá cedo, foi um sucesso, tá? Todo mundo saiu de lá aplaudindo, e hoje a gente está trazendo aqui num programa diferente para mim, diferente para o Caio, e acredito que para ela não, que ela já está acostumada com isso. Eles estão nervosos, gente. Então, Presta atenção. é porque eu falei, a gente está um pouco fora da nossa área de conforto, que é a mesa do podcast, lá sentado, conversando lá. Mas também, né, quem não vai ficar nervoso com uma presença ilustre dessa? Quem não vai ficar, né? Então vamos lá. Só mandar um abraço aí pro prefeito Miguel, que está aí presente, o Matheus, presidente da Câmara, está aí também presente, e todos que estão aqui presentes para acompanhar a gente aí. E vamos lá. Então é isso, né? No dia 8 de fevereiro de 2019, uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, no centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, tira a vida de 10 garotos, promessa do futebol mundial. Entre eles, o nosso garoto Jorge Eduardo. Aos seus pais, Alba Valéria, Vanderlei Sacramento, carinhosamente conhecido como Dedei, sabemos que é irreparável essa perda. Mas está aqui Daniela Herbex, que aprofundou no ocorrido e achou várias irregularidades e escreveu o livro Longe do Ninho, onde revela a verdade nua e crua. O Além do Esporte e o Studio House está aqui para poder esclarecer alguns pontos. Daniela, jornalista e investigadora, com várias autorias, como o Holocausto Brasileiro, Todo Dia, a Mesma Noite da Boate Kiss, a Tragédia de Brumadinho, entre outros. Então a gente vai tocar em cada ponto, em cada livro, em cada situação. Tem gente da plateia aqui que é fã dela. Vocês também vão poder interagir com a gente e fazer algumas perguntas para ela e tirar alguma dúvida. Eu tô vendo gente aqui que mandou mensagem no Instagram lá, falando que é fã lá, mandando tchauzinho. Que bom. Gente, depois vai estar todo mundo aí liberado. Pessoal... Isso, o pessoal da colônia da saúde mental, o pessoal da saúde mental ali, a gente vai falar também do livro, né, do Holocausto. No mês que vem eu tô aqui dando palestra sobre o Holocausto Brasileiro. Que dia? Mês que vem. Oh, Eu tenho... Aí vamos. Essa era a notícia boa. Mês que vem eu tô aqui. Vamos tentar. Muito bom. É isso aí. Vai, Zazá. Eu começo? Pode falar. Então pode vamos começar. lá, né? Muito bom falar sobre o Pede ela longe. para se apresentar aí. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Mas se apresenta aí pra gente. Juiz Forana, acho que todo mundo próximo aqui, todo mundo sabe. Então, assim, gente, meu nome é Daniela, eu sou jornalista, quase 30 anos. Trabalhei 23 anos num jornal diário chamado Tribuna de Minas, era repórter especial. E em todo esse período sempre trabalhei, né, denunciando violações de direitos de populações vulnerabilizadas. E na última década, especialmente, eu passei a me dedicar à literatura. Eu cheguei a um momento da minha carreira no jornal em que eu precisei optar, porque eu lancei o Holocausto Brasileiro em 2013, foi o primeiro livro, 2015, Cova 312, 2018, Todo Dia, Mesma Noite, que narra a história não contada da Boate Kiss, e chegou um momento que eu já não dava mais conta de fazer as duas coisas, né? Eu precisava optar. E era uma opção muito difícil, porque a minha relação com o jornal, eu falo que foi um casamento, não existe casamento perfeito, né? Mas foi para mim um casamento perfeito, eu era muito feliz fazendo o que eu fazia no jornal, tinha muito prazer em ir trabalhar no jornal, percebia ali diretamente junto da comunidade o efeito que as denúncias que a gente fazia provocava, né, diretamente na comunidade. A gente conseguia medir isso. Várias matérias que a gente fez resultaram em
em repercussões enormes nacionais, né, com prisão de pessoas envolvidas. Algumas vezes pessoas foram para a cadeia a partir das minhas denúncias, inclusive policiais e advogados, enfim. A gente conseguiu tirar pessoas inocentes da cadeia, foi um trabalho muito bacana. Mas a literatura me conquistou, porque foi o momento que eu percebi que eu podia contar essas histórias para o maior número de pessoas, né? Então, a gente, com o Holocausto Brasileiro, a gente pôde falar com milhões de pessoas, né? E agora, vendo esses trabalhos ganhando audiovisual, a gente percebe que a gente pode falar também com outros públicos em outros países. E por que você escolheu a área de jornalismo, por exemplo, lá atrás? Então, eu falei um pouco sobre isso hoje, mas acho que algumas pessoas, a maioria não estava lá de manhã. Eu escolhi muito cedo a profissão que eu queria seguir, ainda na adolescência. Eu sabia que eu queria ser jornalista. Eu sempre fui uma pessoa muito indignada e eu queria transformar a minha indignação em ação, porque não adianta a gente ser só indignado, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E achava que o jornalismo podia ser esse caminho. E nesse processo em que eu encontro o jornalismo, eu também conheço uma mulher que vai completar 100 anos agora em setembro, uma brasileira centenária, muito à frente do tempo dela, que foi uma mulher que aos 14 anos fundou uma escola no Sertão Mineiro. Aos 22 foi a primeira mulher a falar publicamente sobre o espiritismo no Brasil. Ela tirou mais de 500 crianças das ruas. E eu vou te dizer que isso modificou toda a forma, minha forma de olhar o mundo e a minha vontade de alguma forma, servir a comunidade, seguindo o exemplo dela. Então, toda a minha escolha pelo jornalismo comunitário partiu do exemplo dessa mulher. Daniela, os seus livros eles falam sempre de alguma, entre aspas, tragédia, né, que você vai pesquisar. E você sofre ou já sofreu alguma retaliação entre eles ou alguma coisa parecida que você tem que se defender de alguma forma? Então, eu sempre falo, as pessoas me perguntam: Daniela, mas você só fala sobre tragédias, né? Na verdade, eu digo que eu não escrevo sobre tragédias, mas sobre as omissões que causam tragédias. E a gente precisa falar dessas omissões, porque foi essa cultura de impunidade que nos trouxe até aqui, e uma tragédia soterra a outra, e a gente se esquece da anterior, né? Então, por isso que eu conto essas histórias, para que a gente se lembre que a gente não pode esquecer. Ao longo dos 30 anos de carreira, quase 30 anos, eu sofri muitas retaliações, muitas ameaças, sim. Na carreira literária também, especificamente do Flamengo, que talvez seja o que você quer saber, eu não sofri nenhuma ameaça direta, eu nunca fui interpelada diretamente, mas venho sofrendo uma pressão bem diferente dos outros livros, assim, não que os outros não tivessem pressão, né? Quando a gente fez o Arrastados, por exemplo, em que a gente denunciou o rompimento da barragem de Brumadinho e a gente denunciou diretamente a Vale, a gente estava lidando também com um poder muito grande, mas eu acho que o poder do Flamengo é um poder diferente, porque ele vai além do poder financeiro, é um poder da indústria mesmo do futebol, que é muito potente. A paixão bilionária, também pelo clube. É tudo, é um conjunto de coisas, mas é uma indústria assim, realmente poderosa, que a gente, enquanto torcedor, só vê o lado A. Mas eu acho que o Longe do Ninho mostrou o lado B dessa indústria, que é uma questão importante, que precisa ser discutida, que é a falta de capacidade dos clubes, e eu não estou falando nem do Flamengo, de todos os clubes, né, de oferecer para essas crianças e esses adolescentes um acolhimento real em relação à saúde mental. A galera da saúde mental que está aqui vai entender o que eu estou falando, né? Porque esses meninos saem de casa precocemente, né? Eles só vão para o CT aos 14, mas eles já estão batalhando por isso desde a infância, né? Então, saem de casa precocemente, mantêm relações comerciais precoces, têm uma sobrecarga física e emocional,
E, no final das contas, a escola, para eles ali, ela não é um projeto de vida, ela é só para cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, quando o menino chega aos 19 anos, como eu entrevistei sobreviventes que não conseguiram se tornar jogadores profissionais, eles se sentem fracassados, porque não conseguiram ser um jogador. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente discuta a questão da saúde mental desses meninos, que é também um meio de muita disputa, mas eu acho que essa história também mostrou que, apesar da competitividade, os meninos foram grandiosos, tanto na tentativa de sobrevivência, quanto no cuidado que eles tiveram uns com os outros, quanto quem ficou para continuar jogando a bola, né, rolando a bola, como eles tiveram a maturidade para entender que a partir de agora eles iam julgar não só para si, mas pelos meninos, pelos nossos 10, que foi a forma que eles encontraram de continuar dentro de campo, né? Exatamente. Quantas vidas também, depois dessas tragédias, você já salvou também, né? Pelos clubes ter se precavido de não cometer os mesmos erros. As empresas, por exemplo, a gente tem uma barragem aqui na nossa cidade. A precaução de não acontecer nada talvez tenha tirado lá de Brumadinho, não pode fazer, não pode ser igual. Então, também com o seu livro, acho que acredito que esse tipo de denúncia e de aparição para o Brasil e para as empresas também ajuda a salvar muita vida, né? Você sabe que tem uma coisa, você falou sobre isso, que uma coisa que eu aprendi com Brumadinho, né? Eu não conseguia entender o que motivava, por exemplo, os bombeiros que trabalhavam lá na operação de resgate, que eles chamavam de zona quente, o que motivava aqueles bombeiros a arriscarem a própria vida, porque eles sabiam desde o primeiro dia que não haveria pessoas para serem salvas, não haveria sobreviventes, porque diferente, por exemplo, de um terremoto, que quando há um terremoto, as estruturas se rompem, mas há bolsões de ar. No caso da água, da lama, ela ocupa todos os espaços. Então, os bombeiros sabiam, desde o primeiro dia, que eles não iam conseguir salvar ninguém. E eu não entendia, mas por que, se eles sabem que não vão salvar ninguém, por que eles continuam fazendo essa operação? Por que eles continuam se arriscando na zona quente? E aí, acompanhando a operação, que foi e é a maior operação de resgate da história, eu descobri que tão importante quanto salvar vidas é salvar a memória. Era isso que eles estavam fazendo ali, eles estavam salvando a memória, porque ao resgatar aqueles corpos, eles estavam permitindo que as famílias, depois da identificação, pudessem iniciar o seu processo de luto, e isso é fundamental, a despedida, o ritual é fundamental. Então, eu acho que o meu trabalho ele faz um pouco isso, ele salva essas memórias, né, dos nossos 10, dos 242 jovens da Boate Kiss, das 272 pessoas que morreram na barragem de Brumadinho, das vítimas da ditadura, quando a gente lançou o Cova 312, e, de alguma forma, das 60 mil vítimas do maior hospício do Brasil, que foi Barbacena, em Minas Gerais. Porque uma coisa que me motivou muito nessa busca era perceber que essas pessoas nunca existiram oficialmente. Elas não tinham nome, elas não tinham rosto, elas tiveram, inclusive, a sua identidade confiscada, porque elas passaram a ser chamadas, e há documentos sobre isso, né, ignoradas de tal. Elas perderam o seu próprio nome e foram rebatizadas como ignoradas de tal. Então, quando eu acho sobreviventes, eu percebo que eles queriam existir, que eles queriam ter voz, que eles queriam ter um rosto e terem devolvido a sua dignidade. Eu acho que essa é a função desse trabalho. Por isso que eu venho trabalhando arduamente na construção da memória coletiva do Brasil. As pessoas falam, você só fala de tragédia. Não é de tragédia, né? Contando a história para dar voz, às vezes, igual sobre o do Ninho. Eu vi você falando que foi uma mãe, viu você falando sobre Brumadinho e entrou em contato com você. E, assim, deu voz para aquelas famílias, para aquelas pessoas ali falar também o lado dela. Igual você falou, do Flamengo, o lado todo mundo via. A mídia passava o que queria,
né? Aí, depois de um tempo, ficou esquecido, de lado a história. Muita gente não sabe que tem família ainda que não recebe indenização. Então, assim, você abriu porta para essa família falar para o público. E tem uma coisa também, né? Por exemplo, vocês são de Além Paraíba, o Jorge Eduardo é daqui, a família do Jorge Eduardo é daqui, vocês sabem quem foi um dos 10 meninos, né? Mas o Brasil não sabia, por exemplo. Eu mesma, quando fui procurada por essa mãe, logo após dar uma entrevista no Fantástico sobre o Arrastados, a mãe do goleiro Bernardo Aleda, eu me dei conta que eu não sabia nada sobre esses meninos, que eu só sabia que 10 meninos morreram, ou seja, que eles eram números. Mas quem eram esses 10? Qual era o sonho deles? Quem eram esses pais? Que famílias são essas? E foi muito interessante quando eu dei uma entrevista para o Juca Kfouri recentemente, e uma das coisas que mais tocou o Juca foi o fato da Alba e do Vanderlei terem comemorado o aniversário do Jorge Eduardo de 18 anos com um churrasco. E aí eles se perguntando, será que a gente está ficando doido, né? Mas outras famílias faziam o mesmo. Então, isso atravessou ele, porque ele, como pai, ele pensou, será que eu também não faria isso? E eu me lembro agora, poucos dias atrás, foi aniversário do Riquelmo, um dos meninos também, dos 10 que morreram no ninho. E a mãe dele, a Rosana, me disse, hoje a gente vai fazer um bolinho para ele, e um pedaço é seu. E à noite ela tirou uma foto desse pedaço de bolo e me mandou. Então é sobre isso, né? É sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre sonhos, é sobre esperança. E tem um trecho do livro que eu falo que os próprios peritos criminais que estão acostumados a lidar com situações de violência, de tragédia, ficaram muito impactados, porque os meninos do ninho, eles simbolizavam a esperança no futuro. E ninguém está preparado para enterrar o futuro. Ninguém. Só levantar rapidinho, Isaías, desculpa, estou parecendo Sim, claro. Faustão, né? Mas aqui, é porque, igual você falou, aqui lá em Paraíba a gente sabe, porque o Jorge Eduardo é daqui, mas também tinha o Rian Luca, que fazia parte do mesmo grupo dele, que também é de Além Paraíba, só que ele não estava no ninho no dia. Ele já morava... Ele morava com os pais lá no Rio. Então, assim, Além Paraíba a gente conhece, e às vezes eu acredito que tem gente que nem sabe, tá, assim, do Rian Luca e do Jorge. Mas a gente que sabe mais porque é da cidade, igual você falou. Pode falar. Ô, Daniela, agora assunto Flamengo e o livro que me chamou bastante atenção quando eu estive no lançamento lá no Rio, foi o Bandeira de Melo estar presente no seu lançamento. Foi pegar o autógrafo e acabou conversando comigo. Ele, por um momento, ele ficou assustado, achando que talvez a pergunta seja árdua, e, de fato, não foi. Você teve alguma ligação com ele? Você procurou para falar sobre o livro, para falar sobre o envolvimento na época que ele estava no Flamengo? Como é que foi? A presença dele no lançamento foi surpresa para você e para mim também. Eu fiquei. O lançamento era público, claro, qualquer pessoa podia ir, e ele foi uma das primeiras pessoas a chegar, também me chamou a atenção. Quando a gente fez o livro e quando a gente estava no final do processo, o que a gente conversou no processo de apuração era que a gente entrevistaria a instituição, porque aquelas pessoas que estavam no clube, que são hoje, que respondem a processo, elas representavam a instituição. Então, a gente procurou o Flamengo, e o Flamengo não quis falar. Depois eu tive contato com o Bandeira de Melo, o livro já estava fechado, mas a defesa dele consta no livro, como a defesa de todos os réus. E tive não só uma vez, algumas vezes. E o fato do Bandeira ter ido lá no lançamento, não sei o que a Alba, eu não conversei com eles sobre isso, mas conversei com Darley, Aleda e algumas famílias que se sentiram magoadas pelo fato dele sequer ter cumprimentado as famílias. E depois eu falei com ele sobre isso, ele me disse que ficou com medo da reação das famílias. Mas quem vai num lançamento público é uma pessoa que não sente medo, né? Então, só para explicar a galera que está aqui ouvindo a gente assistindo,
Bandeira de Mello era presidente do Flamengo. A época dos fatos, Na né? época dos Assim, né? Era ele. Não, No ele, na fato, verdade, não. o fato não, é mentira. Ele tinha saído, ele terminou Tinha o saído um mandato em ano. dezembro, não, dezembro, dezembro. e aconteceu em fevereiro, né? Já era o Landim, já. Exatamente. Vamos, então, para a plateia. Eu acho que tem alguém. Mila, fazer uma pergunta? Gente, a gente tá falando aqui sobre o do Ninho, mas quem quiser fazer pergunta aí de outros Tudo livros, bom? fica à vontade. Tudo bom? Seguinte, primeiro, prazer estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. Eu vou fazer uma pergunta, pessoal, mas, de repente, vai traduzir um pouco o que a gente sente quando esse tipo de acontecimento, né? E você se envolve muito, lógico, com a pesquisa, enfim. E aí, quando chega no final, a parte final, por exemplo, a gente teve recentemente a parte final do julgamento da... Estou emocionada, porque eu adoro a Alba e o Dedê, quando você falou, eu fiquei emocionada. Quando chega na parte final, porque o livro acontece, né? Acontece o fato, acontece o livro, e a justiça morosa, eu sou, por acaso, sou advogada, sei mais ou menos do... e quando chega na fase final, por exemplo, e a sensação de impunidade ou não, a visão das pessoas é muito deturpada. Quando a gente fala de indenização, as pessoas ainda têm uma ideia muito associada ao enriquecimento e esquecem que, se você sofre uma tragédia, como é que no outro dia você vai trabalhar para você ganhar o seu pão? Você perde um filho, como é que você vai no outro dia trabalhar para ganhar o seu pão, para pagar suas contas? Então, a indenização ela tem esse, né, além dela ter o cunho punitivo, ela tem essa questão de sobrevivência mesmo, né? Então, a minha dúvida, a minha pergunta para você é: qual é a sua sensação em relação ao desfecho jurídico, digamos assim? Então, é uma ótima pergunta, assim. Nenhum desses casos teve desfecho, né? Para começar, nenhum desses casos. Eu acho que todas as tragédias da história recente do Brasil, e aí a gente está falando da Kiss, a gente está falando de Mariana Brumadinho e Ninho do Urubu, elas têm em comum todo esse fio de impunidade, né? Todas. No caso da Boate Kiss, por exemplo, a gente teve um julgamento em Porto Alegre, eu estive lá todos os dias, fiquei com as famílias lá durante todo o processo, houve uma condenação e depois esse julgamento foi anulado. Então, os pais saíram de Porto Alegre com a sensação da justiça, isso de novo foi arrancado deles, né? Essa sensação de justiça que é muito, muito doloroso, porque é como se começasse tudo de novo, né? Eu não me preocupo muito, me perguntaram recentemente, né? Mas como é que você faz para falar de casos que ainda estão em andamento, né? Que não tiveram um desfecho? E eu falo sempre que os meus livros não são sobre os processos, são sobre as pessoas. Porque se a gente ficar esperando uma responsabilização, a gente nunca vai contar essas histórias. E eu acho também que construir a memória coletiva do Brasil é de fato um caminho potente para a busca da justiça. O que eu faço hoje, o que eu fiz nesses últimos 30 anos, talvez não seja nem para agora. Talvez seja para o futuro. Talvez essa nossa geração aqui não vá colher ainda o fruto desse trabalho. Mas o que eu tenho percebido é que, ao contar essas histórias, a gente está criando um olhar de empatia muito poderoso e muito importante para a gente construir um futuro diferente do hoje, menos tolerante com a impunidade. Então, por exemplo, recebo diariamente mensagens de pessoas que falaram: Daniela, eu sou estudante de psicologia e depois que eu li o Holocausto, eu sei que eu vou ser um psicólogo, uma psicóloga melhor. Daniela, eu sou advogado e depois que eu li o livro de Arrastados, eu resolvi que eu vou trabalhar no direito ambiental, por exemplo. Daniela, eu sou estudante de medicina e depois que eu li o Holocausto, eu resolvi fazer psiquiatria. Isso acontece direto. Então, o que eu percebo é que a gente está construindo novos olhares. E, olha, mudar paradigma é uma coisa que leva décadas, né? Então, acho que a gente precisa continuar falando dessas histórias, porque o silenciamento ele só interessa para o autor. Ele não interessa para os familiares. Se você perguntar
para o Vanderlei e para a Alba, eu tenho certeza que eles vão dizer que eles não querem que Jorge Eduardo seja esquecido, porque eles não conseguem esquecer. Né? Que pai e mãe quer que seu filho seja esquecido, que ele não seja lembrado, que a memória dele não seja reverenciada, né? Então, eu acho que é isso. Meu trabalho, ele é uma luta muito potente contra esse silenciamento que faz com que a gente repita os erros do passado. E a gente está falando, por exemplo, das vítimas diretas dessas tragédias. Mas e as vítimas indiretas? Olha, Mariana tiveram 19 vítimas. E de lá para cá, foi em 2015 o rompimento da barragem de Mariana, 59 pessoas da comunidade morreram. Então, essas vítimas indiretas que são invisibilizadas também. Né? As consequências disso, as famílias, o quanto elas são afetadas por isso. Então, a gente precisa entender sobre o que a gente está discutindo e até sobre a injustiça de julgar essas famílias porque houve uma reparação financeira que a reparação financeira é um direito, embora nenhum dinheiro vá reparar nenhuma morte. E a gente sabe disso, mas ela é educativa e ela é necessária. E assim, quando eu vou dar como exemplo as famílias do Ninho, eu dou o exemplo do Vanderlei e da Alba, que continuam trabalhando. Se eles tivessem ficado ricos, Vanderlei não acordava todo dia cedo para continuar trabalhando, fazendo o que ele ama, que é ser mecânico. A Alba não estava trabalhando todos os dias fazendo essa comida dela maravilhosa, que eu estou doida para comer, e ainda não comi, fazendo o trabalho dela, entendeu? Então, assim, é isso, gente. Há uma inversão muito grande de valores quando essas pessoas são julgadas e os autores estão aí caminhando livremente, impunemente. É sobre isso, né? Isso que a gente precisa combater. Inclusive, com o próprio lá, segurança do Flamengo, que estava lá também, e talvez o Flamengo não tenha um cuidado com ele depois da tragédia, não teve um cuidado adequado com o sobrevivente, né? Tem uma questão também, que é uma coisa que eu questiono um pouco, que é uma narrativa de que os adultos foram heróis naquela cena ali, né? E, na verdade, essa narrativa de herói cabe aos meninos, tanto a quem morreu quanto a quem sobreviveu. Porque o que a gente percebeu ao reconstruir o incêndio e a restaurar o que aconteceu em cada quarto, é que durante toda a movimentação deles naquela cena, eles nunca se movimentaram sozinhos, tipo, vou salvar só a mim mesmo, o resto é que se dane. Não, eles o tempo todo lutaram para salvar a si mesmos e o seu amigo, o seu irmão, o seu colega, e isso é muito grandioso, porque eles eram só meninos, né? Então, eu questiono um pouco essa narrativa desses adultos heróis, porque, na verdade, o adulto, a função dele é proteger a criança. Né? É a nossa obrigação. Então, se tem alguma coisa acontecendo aqui, se tiver um monte de criança aqui, claro que a gente vai ter que se mobilizar para salvar as crianças e tal. Faz parte da nossa responsabilidade enquanto adulto. Mas, enquanto meninos que eram, eles foram muito grandiosos nessa luta pela vida. Bacana. Mais alguém? Boa noite. Desde todos os casos que você já escreveu, o que eu acho mais interessante é da Cova 312. E eu queria saber de onde surgiu esse seu interesse. E de assim, faz muito tempo, né, que aconteceu a ditadura militar. E eu queria saber como é que foi esse processo de você escrever o livro, como é que você foi juntando as informações e tal, até você conseguir escrever o livro. Então, Cova 312, para quem não sabe, foi o meu segundo livro, que narra um desaparecimento de um militante político na ditadura militar que estava, na época, há 35 anos desaparecido. Foi a minha investigação mais longa. A gente conseguiu não só localizar a sepultura dele, né, mas a gente conseguiu provar o assassinato dele. E isso eu levei 10 anos para conseguir reunir toda a documentação do Cova 312. E é um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente devolveu para uma família a memória do seu amor. Eu falo que o jornalismo ele tem isso, só o jornalismo faz isso, né? Que é um morto, como o Milton, que era o personagem principal, desaparecido há 35 anos,
me levar à presença dos amores dele, amores dos quais ele não pôde se despedir 40 anos depois da morte dele. Então, isso é grandioso. Para além da descoberta da sepultura do Milton, e para além da gente ter conseguido provar o assassinato, que mudou a forma como o governo federal passou a olhar o caso dele, reconhecendo a nossa investigação, isso oficialmente a nossa investigação. Eu me lembro quando eu fui para Porto Alegre, porque ele é do Rio Grande do Sul, encontrar a família dele. E a primeira coisa que a irmã dele fez, ao invés de me receber, como uma pessoa recebe alguém estranho em casa, né, cumprimenta, tal, ela abriu a porta de casa e disse para mim: você trouxe o Milton com você, e me deu um abraço. Então, assim, para além da descoberta, se você me perguntar qual foi o momento mais emocionante dessa investigação, foi esse contato com a irmã do Milton, porque eu vi que era a primeira noite que eles iam poder dormir em paz, sabendo o que tinha realmente acontecido, né? Sem a sombra, sem o fantasma da dúvida do desaparecimento, porque quando uma pessoa está desaparecida, é como se ela morresse todos os dias. E assim, como você faz? Você vai até os locais, igual aí você falou que foi lá, Brumadinho, como é que foi? Você ficou lá para poder fazer a pesquisa e visitar as pessoas? E é basicamente assim, quanto tempo mais ou menos um livro igual Brumadinho lá? Você demorou quanto tempo para escrever ele, visitando todo mundo desde o início? O processo de apuração é longo, geralmente são 2 anos cada livro, né? Entre o processo de apuração, você ficar mergulhada, alguns levam mais tempo, como o da Boate Kiss. Aí você se muda mesmo para o local? Eu me mudo para o local. Na Boate Kiss eu fiquei 2 anos no Sul, no Rio Grande do Sul. E a gente levou quase 3 anos, né, para conseguir terminar, entregar esse livro. Foi um mergulho muito profundo, porque não é só a visita às famílias, como aconteceu aqui, quando eu estive com a Alba, que foi a última família que eu entrevistei, dentre as 10 famílias, não. Não é só isso. Você precisa... Eu fui para o Rio de Janeiro, fui ouvir a perícia criminal, fui ouvir os legistas do IML, fui checar toda a documentação do processo. O processo tem mais de 7.000 páginas, confrontar informações. Então, é um processo de muita... de pensar mesmo, eu acho que bem delicado, artesanal, de você ir reunindo informações que permitam lançar luz sobre um tema que aparentemente está esgotado, aparentemente, porque não existe tema esgotado e nem tudo foi dito. Eu também não tenho a pretensão que o Longe do Ninho seja considerada a obra definitiva sobre o que aconteceu. Mas eu sei que quando você escreve uma história dessa, você precisa trazer uma contribuição para essa história. E o Longe do Ninho faz isso, como todos os outros livros fizeram, né? O Longe do Ninho, então, você foi em cada cidade visitar cada família? Eu visitei as 10 famílias pessoalmente. Fiquei um bom tempo no Rio de Janeiro, fui para 5 estados brasileiros, né, porque cada família é de um estado, e para a gente inicialmente entender quem eram esses meninos e quem eram esses pais. Né, entender, porque tem uma coisa também que eu acho que é um pouco de mito, que eu acho que o livro também derruba, é como se o menino fosse a chance da família se dar bem. E isso também é outro mito, outra injustiça, porque não é nada disso. Na verdade, o sonho do menino contagia a família. E, às vezes, a família não tem nem recurso para manter o menino fora de casa. Mas o sonho desse filho é tão grande que essa família se sacrifica por ele. Então, eu acho que a gente vai colocando os pingos nos is, né? Porque as pessoas, elas são muito... elas acham que elas sabem de tudo um pouco e que elas podem opinar sobre tudo, né? Só que, às vezes, são opiniões equivocadas. Então, acho que a nossa função é restaurar essa verdade, né? Muitas das pessoas, quando pegam para ler o livro, falam assim, não vou ler que eu tenho medo. Na verdade, você traz um pouco de conforto dentro do livro também para quem vai ler. Né? Eu estava lendo e eu vi que tem conforto. Todo o cuidado que você teve para as pessoas que iriam ler, que são os pais, que são os parentes do garoto, tem todo ali um conforto, um carinho, um cuidado na forma de falar, do jeito de falar, e até mesmo para a gente entender
você coloca um pouco de consolo dentro do livro, e isso é uma das coisas que me chocou bastante. Eu acho que é isso, porque porque as pessoas pensam assim, é um livro para falar de uma tragédia. Não, é um livro para falar de pessoas. É um livro que fala sobre sonhos, é um livro que fala sobre esperança, é um livro que fala sobre esse Brasil profundo que a gente às vezes só ouviu falar. Então não faz sentido você mergulhar só na tragédia. Você precisa mergulhar no coração do outro. E o jornalismo ele faz isso. O jornalismo é ponte para o coração do outro. Só que esse processo, essa travessia para chegar no coração do outro é profundamente transformadora, inclusive para quem escreve. Então, esse caminho, esse caminhar, né, para chegar nesse lugar que é tão íntimo, é muito poderoso, é muito potente e é muito transformador para quem escreve, para quem fala e para quem lê. Eu vi que você comentou em uma entrevista que você conversa com cada pai, com cada familiar, assim, você lê trechos do livro. Você fez isso também com o Anjo do Ninho? Fiz com Longe do Ninho, li para todas as famílias, porque eu acho que ler os capítulos antes do livro chegar na livraria. Eu sempre fiz isso, em todos os livros. Eu acho que é um direito que a família tem de saber o que vai sair da história dela e, mais do que isso, é o momento em que a gente percebe se essa família se sente representada pela história. Então, é muito poderosa essa leitura, sempre é muito emocionante. Eu me lembro, na leitura com a Alba, com o Vanderlei, a Alba disse, não sei se ela vai se lembrar, é a primeira vez que eu choro na frente dele. Cadê a Alba? Está aí? Não chegou. Está ali, né, Alba? E a Alba falou isso para mim. Depois da leitura ou durante a leitura, é a primeira vez que eu choro na frente dele. E a Alba é muito forte. Então, assim, esse é um processo muito importante de leitura de capítulo, porque quando você percebe se você conseguiu contar essa história com a dignidade que ela merece. E nesse caso especificamente, eu tinha um compromisso também de falar para essas famílias o que realmente aconteceu naquela madrugada. E eu não queria que as famílias descobrissem lendo o livro, fossem surpreendidas, eu queria que elas soubessem por mim. Então, nesse caso, especificamente do Longe do Ninho, essa leitura ainda teve esse desafio, né? Que foi revelar o que aconteceu, qual era a posição de cada menino dentro do container, por que uns saíram e outros não, né? E aí a posição de cada quarto foi determinante para quem sobreviveu e para quem não sobreviveu. Então, isso tudo fez parte desse processo. Mais alguém da plateia aí quer fazer pergunta? Vamos lá. Aqui, ó, a Natasha. Tem mais duas pessoas depois que querem fazer pergunta ali, que eu vi. Que a gente estava conversando um pouco ali atrás, todas as suas obras são perfeitas, mas como profissional da área da psiquiatria, da saúde mental, o Holocausto Brasileiro, para mim, né, tenho muito o que falar. E foi justamente o que você falou, resgatar memórias, né, trazer conhecimento também para as pessoas. Né? Igual a gente estava conversando, eu trabalho dentro de um CAPS já há 15 anos, fiquei hoje desde 7 da manhã dentro do CAPS. E o Holocausto Brasileiro traz para as pessoas que não trabalham na saúde mental a oportunidade de fato conhecer como que acontecia, o quão importante foi a reforma psiquiátrica, né? Porque eu trabalhei no processo de desinstitucionalização do pessoal de Sapucaia, quando eu trabalhei no município de Sapucaia. Então, eu frequentei o hospital psiquiátrico por muito tempo. E as meninas da colônia estão aqui, elas também já vivenciaram. Então, a gente que está lá dentro sabe quanto é difícil a situação. E, infelizmente, muitas pessoas não. Então, assim, o livro retrata perfeitamente todo aquele massacre, todo aquele sofrimento que as pessoas, né, com sofrimento mental passavam, e ainda existem hospitais que a gente ainda precisa trabalhar para isso. E hoje, justamente hoje, foi coincidentemente ou não, né, providência, o dia que a gente comemora a inclusão, né, o dia da conscientização do autismo, dia 2 de abril. Você está aqui nesse bate-papo com a gente, porque foi o que a gente estava conversando. Quantas pessoas não estavam lá dentro sem um diagnóstico, quantas crianças não eram colocadas dentro daqueles hospitais, às vezes tinham um diagnóstico de autismo severo e não sabiam, eram colocadas lá, né, como os ditos loucos.
e hoje como o nosso trabalho avançou, como as pessoas estão em sociedade, como as pessoas conseguem, né, viver de forma adequada. Então, o seu livro traz esse conhecimento, ajuda as pessoas a buscarem um bom tratamento, um conhecimento de fato que toda a população merece. Era só mesmo uma colocação. Passa a palavra. A Laura é muito, muito, muito fã. Desculpa, mas eu acho que eu não vou conseguir falar direito. Uma coisa que eu sempre noto nos seus livros é que você sempre pega a abordagem de filhos, de jovens, de crianças, e você falou relembrar para nunca esquecer. E a questão também de quando você cita o inferno. Na verdade, eu não sabia falar isso com palavras direito, como você disse. A questão do inferno e que as coisas só são meio que resolvidas quando elas são expostas. E aí, sim, tomam voz. Eu sei que você é mãe. E essa linha tênue que tem em todos os seus livros fazerem que memórias de jovens não sejam apagados, e a parte materna também, como no Holocausto, que mais me marcou foi o João e os meninos de Oliveira. E ele sempre deixando bem claro a ausência dos pais e como isso interferia na vida deles, e também o fato da Boate Kiss e agora esse envolvimento com os pais. Uma pergunta: você como mãe, como você se sente trabalhando em projetos tão intensos, que eu sei que o seu propósito, na verdade, não é escrever, relatar fatos. Você não deixar apagar vidas e memórias e dar nomes a quem não teve. Quando você falou de Brumadinho e a questão dos bombeiros e do processo de luto, eu também senti a plena consciência de que você estava falando do processo de enlutamento, que os bombeiros também tinham o mesmo propósito que o teu, que eram não deixar que vidas, que pessoas que nasceram, foram amadas, foram criadas, foram esquecidas. Então, toda vez que eu leio um livro teu, o Holocausto mexeu muito comigo, e eu posso até falar eu vou falar muito, meu Deus, desculpa. A parte do psiquiatra falando que ele se arrependeu da profissão a partir do momento que ele entrou ali dentro, é muito contraditório. Porque cada pessoa que lê o teu livro vai ler ele de uma maneira e de uma maneira muito profunda. Mas o que mais me marca em você, tanto como autora como pessoa, é o fato de você enfatizar sempre que pessoas não são números, que vítimas não são números e que todo mundo tem história. E agora, para você lidar com isso tudo, sendo mãe, eu acho que o nome do seu filho é Douglas. É Douglas? Diego, sabia. Eu queria saber como é que você faz para ter essa distinção. Porque, ao mesmo tempo que você lidou com a Alba, você lidou com tantas mães. E eu acho que seria impossível ver você, uma pessoa que se preocupa com tantas pessoas, e tirar essa questão de número e da identidade. Como é que é para você entender que a Daniela, jornalista, e a Daniela, mãe, são a mesma coisa, porém É uma confusão, divergem? né? Então, você sabe, você está falando isso, eu me lembrei, essa semana eu fui tentar ligar para minha mãe, e a gente nunca sabe o número de ninguém, né? Só o nosso mesmo, e olha lá, às vezes do marido, de celular. E eu pus assim, mãe, tinha dezenas de mãe do fulano, mãe. A minha mãe não conseguia achar o telefone da minha mãe, entendeu? Meu celular é um celular que tem muitas mães, né, por causa de todas essas histórias. E é interessante você falar a questão do meu filho, porque é um processo, né? Eu falei um pouco sobre isso de manhã, assim, não dá para dizer assim, agora é a jornalista, agora é a mãe, agora é a mulher, agora é a cidadã. A gente é tudo. A gente é um conjunto de coisas, de sentimentos, dessa complexidade humana. Então, durante, por exemplo, o período que eu fiquei no Rio Grande do Sul, foi muito difícil para mim ficar longe da minha casa e longe do meu filho. Porque eu estava lidando com mulheres que não podiam abraçar mais seus filhos, e o meu filho estava em casa e eu não estava abraçando meu filho. Isso foi uma culpa, né, que eu fui
acumulando e pensando, durante muito tempo imaginando que meu filho fosse gostar mais do meu marido do que de mim. Achava, e durante muitos anos, até que um dia eu estava levando ele para a escola e vi ele abraçado com Todo Dia a Mesma Noite, assim, ele tinha 8 anos, abraçado com o meu livro indo para a escola. Eu falei, meu filho, mas por que você está levando esse livro para a escola? Ah, mamãe, porque a gente está estudando desastres naturais. Eu falei, mas isso não é um desastre natural, foi causado pelo homem, não tem problema. E ele estava tão orgulhoso de estar levando o livro para a escola, e os meus livros estão na biblioteca das escolas que ele estudou e tal. Então, eu fui vendo ao longo do processo e do amadurecimento dele que aquilo para ele também era importante. E aconteceu 2 fatos recentes que me aliviaram um pouco o coração. Um que caiu, o ano 2022, caiu na prova de geografia dele, da escola, uma questão de arrastados. O professor de geografia, eles estavam estudando paisagem natural e paisagem cultural, que era a intervenção do homem na paisagem. E o professor cita um trecho de Arrastados, dá o crédito e tal, e ele chega em casa muito tocado com aquilo. Ai, mamãe, caiu uma questão do seu livro na minha prova de geografia. Filho, você respondeu direitinho para o professor? Respondi, mamãe, mas eu disse mais. Eu fiquei, menino, mas o que você disse, né? Disse o quê? Que a Vale sabia. Então, olha que bonito, um menino de 10 anos que deu uma aula para o professor de geografia dele, por que a Vale sabia que a barragem corria o risco de rompimento e, mesmo assim, não parou a mina. E isso acalmou muito meu coração. E, recentemente, agora no Ninho, a idade dele é muito, hoje, parecida com a dos meninos, então ele me viu fazendo vários croquis em casa para tentar entender o que aconteceu em cada quarto, vários desenhos e tal, e ele começou a chamar os meninos pelo nome. Ele começou a se identificar. Lá em casa, a gente não é uma família que tinha ligação com futebol. Nenhuma, assim. Meu pai é flamenguista, mas eu nunca torci para time nenhum. Eu fui no Maracanã pela primeira vez agora, com a Leda e com o Darley, os pais do Bernardo. Eu nunca tinha pisado no Maracanã. E aí, ele me vendo fazer os croquis, ele começou a perguntar, quem que é esse, mamãe? Ah, esse aqui é o Jorge Eduardo, ah, esse aqui é o Jedinho, lembra dele, o Mini Messi? Fui falando. E aí, ele falou assim, ai, mamãe, que pena, ele estava tão perto da porta. E isso criou nele uma empatia tão grande que hoje ele está fazendo futebol, né? Então, assim, eu não para ser um atleta, um jogador profissional, mas ele se apaixonou pelo futebol a partir da experiência dos meninos, que eram craques incríveis, super craques, né? Não dava para falar que eles eram umas promessas, eles já eram craques, eles jogavam muito bem. Não à toa eles estavam no Flamengo. Então, eu acho que ver isso hoje, o quanto essa história atravessou a minha rotina, a minha casa, é impressionante, porque é importante também para o Diego desenvolver essa empatia. Então, hoje eu não acho que ele gosta mais do meu marido do que de mim, eu acho que ele gosta de mim também. E acho que ele sente um orgulho de ver a importância de se contar essas histórias, né? Eu te admiro muito. Muito mesmo, eu sou muito sua fã, estou tremendo aqui. Mas o que eu acho mais excepcional em você é a parte de não deixar pessoas serem números. Em cada menino poderia ter dado um número, mas não, você está fazendo questão de mostrar para o mundo que ali tem uma mãe, um pai que ama. E isso, para mim, foi tão admirável que quando eu vi o seu documentário... A parte do João, né, dele saber que o que o pai dele fez e como mudou o curso da vida dele, aquilo ali para mim foi... Você não mexe só com o presente e com o passado, estão essas histórias, mas também você ajuda as pessoas a descobrirem a vida delas. Então, eu só posso dizer que eu te admiro muito e que seu trabalho é excepcional. Obrigada pelo carinho. Acho Muito que ali atrás bom. ali tem mais uma pessoa ali atrás, quer falar? Ela tá tremendo ali, eu peguei no microfone e estava assim. Mas eu ó. também tremo, gente. Você sabe que isso, para mim, assim, me fortalece muito. Esse retorno, esse carinho, essa compreensão, né, do que o jornalismo é.
um jornalismo humano e de qualidade, isso me dá muita força para seguir, né? Porque se a gente não tocasse ninguém, não fazia nenhum sentido, né? A gente escreve para tocar as pessoas. Não liga não foi só você que tremeu, não. Eu e Caio também tá na hora de começar aqui. É verdade. Ali, acho que ela quer falar ali. No escuro eu não consigo enxergar quem é, não. Oi, Daniela. Oi. Prazer estar aqui, uma honra. Eu lembrei muito do professor José Louzeiro. Eu conheci pessoalmente. E ele era um jornalista investigativo como você, né? Araceli, né? Eu tenho o livro. E eu queria saber, sempre tem um input, né? Para a gente começar a escrever uma obra e tal. E qual foi o seu input para escrever o Holocausto Brasileiro? Então, ótima pergunta. Na verdade, eu falo que as histórias, nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pelas histórias, eu me sinto assim. No caso do Holocausto Brasileiro, o que me fez querer contar essa história, na verdade, nem querer contar, querer encontrar os sobreviventes, foi quando eu tive acesso às fotos que foram feitas dentro desse hospital, em 1961, por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo. O meu acesso a essas fotos foi 50 anos depois que elas foram tiradas. Mas eu fiquei tão impactada quando eu vi aquelas imagens, porque realmente eu não conseguia enxergar um hospital naquelas fotos. Aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração, que a primeira coisa que eu quis era, eu preciso encontrar essas pessoas. E aí, eu não queria qualquer sobrevivente, eu queria aquelas pessoas fotografadas pelo Luiz Alfredo. Mas a chance de encontrar alguém vivo era muito remota, porque são pessoas que ficaram 50 anos institucionalizadas, então a chance de que elas tivessem sobrevivido a isso era difícil, né? Mas ainda assim eu quis encontrar essas pessoas. E naquele momento, quando eu comecei a investigação, eu não tinha a mínima ideia que elas nunca tinham sido procuradas, que ia ser a primeira vez que elas iam falar. E eu te digo uma coisa, quando eu encontrei o primeiro sobrevivente fotografado pelo Luiz Alfredo, de um grupo de 20, e mais tarde encontrei 160 pessoas remanescentes daquele período, foi quando a minha ficha caiu, que aquilo realmente aconteceu. E o que aconteceu a partir daí é que a cada final de semana que eu chegava a Barbacena para entrevistar alguém, alguém tinha morrido. Então, eu comecei a ter um senso de urgência tão grande. Mas como assim ele morreu sem falar comigo? Como assim ele morreu sem eu ter contado a história dele? E eu fui ficando desesperada, porque eu não queria que essas pessoas morressem da mesma forma que elas viveram, na invisibilidade e no anonimato. Eu queria que elas passassem a existir, que elas tivessem devolvido a sua história, a sua dignidade. E aí eu comecei a desesperadamente tentar encontrar todas as pessoas que fossem possíveis, né? Então foi um trabalho muito forte, muito especial, porque encontrar aquelas pessoas, naquele momento eu não sabia que eu ia estar contando a história da saúde mental no Brasil, não tinha a mínima ideia da repercussão que isso teria, mas hoje eu vejo que se a gente não tivesse falado com aquelas pessoas naquele momento, nós não conseguiríamos mais falar, porque elas não estariam mais aqui para contar. É isso que a gente está fazendo em Carmo, Daniela. A gente está resgatando, né, Verinha? A gente está resgatando essa história, montando um acervo, desde quando o hospital foi inaugurado em 1947. Essas pessoas estão vivas, então a gente está contando, tentando achar parentes e tudo mais. Então, quero te parabenizar. Isso é fundamental o que vocês estão fazendo, porque isso também é a memória e a história da saúde mental no Brasil. Para não se perder, né, Daniela? Não pode. Se vocês não fizerem, essas pessoas vão morrer e esse registro da passagem delas por aqui vai se perder. Então, o que vocês estão fazendo também é muito importante. Quero te parabenizar e obrigado por estar aqui com a gente, tá? Enriquecendo o nosso conhecimento nessas áreas. Eu que agradeço. Obrigada. Tem mais alguém ali que levantou a mão? E foi o que você falou, né, Daniela, sobre o livro também do Ninho. Nós não vamos esquecer, a gente tem até o botãozinho lá, né, de sempre. A gente não vai deixar que seja esquecido, né? A gente tem um coletivo de torcedores muito ativo, que é o Flamengo da gente, o Fla Antifa também, e eles têm esse, né, o botão, e tudo que eles fazem não esquecemos.
e nós jamais deixaremos que sejam esquecidos. No livro, não serão. No contracapa tem o dilema, tem também a música que a torcida do Flamengo canta a cada 10 minutos do jogo. Parou de cantar até, por sinal. Eu acho que é uma forma também de voltar a incentivar de alguma maneira, ou talvez cante, mas em minoria, e talvez a televisão também não tenha mostrado. Não, eles pode estão ser, cantando, né? sim. A gente esteve no Maracanã e o Darley e a Leda queriam ver esse momento, e aos 10 minutos do primeiro tempo, eles cantam. É uma coisa impressionante mesmo, isso, essa força da torcida, que vamos, a gente precisa também colocar, falar a verdade. Quem construiu a memória dos meninos até aqui foi a torcida do Flamengo, né, gente? O clube não fez isso, ainda não fez, não sei se um dia fará. Hoje o livro cumpre esse papel, mas quem manteve viva a memória dos meninos foi esse coletivo de torcedores. É uma coisa que você deixa bem claro em todo instante, a diferenciar o Flamengo da torcida do Flamengo, né? A Alba, por exemplo, que é uma flamenguista, né, doente, o amor dela é incondicional pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo. E existe a parte jurídica, porque aqueles que fizeram não vão estar lá. O Flamengo vai estar para sempre, né? Então, isso que você sempre colocou. Exatamente isso, né? Você tem o clube, né? Na verdade, o que aconteceu não é o clube. O que aconteceu foi causado, as omissões foram provocadas por pessoas, né? Então, é diferente. E você depois que fez o livro, assim, como você acha que pode impactar nos outros clubes brasileiros? Porque a gente sabe, né, quando o menino vai para lá, não tem aquela, pelo menos era assim, né, não tem aquele, não tinha um CT adequado, não tinha um lugar para dormir adequado. A gente escuta dizer aí pessoal que ia jogar novo que dormia debaixo de arquibancada. Então tem essas coisas. Depois que aconteceu o problema lá no Ninho, eu acho que os clubes começaram a olhar assim, dar um outro olhar para a base. Você acredita que mudou alguma coisa depois do ocorrido do Ninho? Eu acredito que vai mudar. Não acredito ainda que houve uma mudança imensa, não, mas é uma coisa que a gente precisa falar. A principal defesa do Flamengo no processo é que eles dizem assim: não, quem construiu o container não foi o Flamengo, o container é terceirizado. Quem fez a manutenção do ar-condicionado não foi o Flamengo, foi o técnico em manutenção, terceirizando as responsabilidades. Mas quando a Alba e o Vanderlei deixaram o Jorge Eduardo jogar no Flamengo, eles não entregaram o Jorge Eduardo para o técnico da manutenção, nem para a empresa do container. Eles entregaram o Jorge Eduardo sob a responsabilidade do Flamengo. E isso é tão sério que a família que não fez o acordo, saiu a primeira condenação do Flamengo dessa história. Não é uma condenação na área criminal, mas na área civil, e o juiz fala exatamente isso. Não pode se terceirizar a responsabilidade era do clube. Então, eu acho que os clubes, principalmente e o Flamengo tinha e tem um lema, craque a gente faz em casa, né? Então, já que o menino ele é o futuro do clube, o futuro precisa ser tratado com muito mais carinho e muito mais responsabilidade do que vem sendo tratado, né? É verdade. Eu falei da Alba, que ela é flamenguista doente, esqueci de falar do Vanderlei também, que é flamenguista, né? Ele finge, né, Dedei? A gente nem pode falar flamenguista doente, a gente fala é muito flamenguista agora, porque né? Essa palavra doente não pode falar, é muito flamenguista. É verdade. Tem mais alguém aí para fazer pergunta? Mais alguém? Estão apontando o dedo ali, ó. Mas é o seguinte, os livros estão aí, maravilhosos, seu trabalho é impecável. Como é que a gente faz? Eu sou mãe, tenho um filho de 11 anos, eu amo ler, sou viciada em leitura, eu leio num lugar lotado, se eu tiver que ler, eu vou sentar e vou ler. O Zazá já viu, eu não tenho nenhuma vergonha disso, mas muitas vezes eu me sinto como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu me sinto a exceção, e isso é péssimo. Acredito que não, quem esteja aqui
né, leia bastante, mas não é a regra hoje em dia, né? E as crianças, então, hoje com o celular, enfim, aquele conteúdo muito automatizado, aquilo tudo muito imediato, né? Como é que você, se é que você tem alguma, se você tem um filho também, como é que a gente incentiva a leitura? Tem aqui a professora do meu filho, tem a Lu, que é professora, tem mais também. Como é que a gente incentiva, como é que a gente trabalha isso neles para que, de fato, todo o trabalho que você faz possa chegar onde tem que chegar? Tem alguma dica, alguma forma? Eu acho que primeiro a gente precisa acabar com esse mito de que menino não gosta de ler. Na verdade, brasileiro não gosta de ler. Como é que a gente pode testar um gosto que nunca foi experimentado, né? Então, assim, as pessoas não leem porque elas não tiveram oportunidade ou porque elas não gostam. Não dá para dizer que elas gostam, desgostam, se elas nunca leram. Então, isso é uma questão. E é desafiadora num país com tanto analfabetismo, com tanta dificuldade de acesso à leitura, enfim. E vou te dizer que lá em casa, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu sempre fui aquela mãe que o meu filho pequeno, toda noite eu lia para ele. E vários livros, e aquela contação de histórias, eu sempre ambientava. Meu filho fala que é muito bom estudar comigo, porque eu ambiento a história, ele grava. Então, assim, eu sempre fiz isso. E é uma luta para ele ler. Mas o que eu percebo que a gente é desafiador, sim, mas porque é uma geração muito mais imediatista do que a nossa, que tudo está na palma da mão e eles têm preguiça. Mas eu acho que quando eles entendem o que significa aquela leitura, eles conseguem ler. Então, por exemplo, os meus livros, a gente hoje fez um evento para a Secretaria de Educação, tinham muitos meninos ali, claro, na escola levou, mas eu vou te dizer que a quantidade de jovens que acompanham o meu trabalho é impressionante, assim. Até o Holocausto Brasileiro, que é um livro, todos são adotados, tanto em escola de ensino fundamental e médio, quanto em universidade, né? E até pelas instituições, por exemplo, o Holocausto Brasileiro hoje, ele é a bibliografia do concurso de defensor público do Paraná. Né? Então, Arrastados hoje, ele é exigência na formação do curso de bombeiros em Minas Gerais. Ele faz parte da bibliografia obrigatória. Mas o que eu percebo é assim, que eles estão lendo, sabe? Agora, é desafiador, não é lendo como a gente gostaria que fosse leitores como nós somos. Hoje eu trouxe um livro para ler, hoje à tarde aqui, que eu estou lendo, né? E quando eu gosto de um livro, eu não consigo parar. E eu trouxe para cá porque eu sabia que ia ter uma janela entre o evento de manhã e o evento à noite. E o livro ficou no carro, eu fiquei desesperada. Fiquei louca. Gente, pelo amor de Deus, traz meu livro aqui e tal. Então, a gente tem esse hábito que os nossos filhos não têm. É desafiador? Mas eu acho que é possível. E aí vamos começar a pensar como a Secretaria de Educação fez hoje, né? De um evento que trabalha essa base. Né? Então, assim, eu tenho certeza que tem menino lá que nunca leu, mas que saiu de lá doido para ler o livro, que estava muito impactado, ou que já tinha lido outros livros meus. Então, assim, é um processo. Toda mudança de paradigma leva muito tempo. E a gente tem que pensar que isso é um trabalho de formiguinha, né? De conquistando o coração de cada menino. Mas o que eu percebo é que os meus livros estão sendo adotados em escolas, em séries cada vez mais cedo. Eu até fico preocupada. Eu me lembro que uma escola particular em Juiz de Fora adotou o Holocausto no ensino fundamental. Eu falei, gente, mas os pais deixaram... né? Porque são livros difíceis de ler, mas eu percebo que os meninos estão criando uma nova consciência. Não é fácil, não. Se fosse fácil, estava todo mundo lendo, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa formação de base, e não é só uma questão do exemplo de casa, porque lá em casa eu dei muito exemplo, e meu filho é preguiçoso para ler, muito preguiçoso. Né? Mas nós vamos mudar essa realidade, eu acredito nisso. Só uma pergunta. Quando os seus livros começaram a ir para a TV, você notou que chamou mais a atenção do público? Igual a gente está conversando aqui, chamar a atenção dos jovens. Então, quando um livro seu vira série, vira documentário, também eu acredito que ajuda bastante a chamar a atenção daquele jovem. Por exemplo, você teve a experiência com o Holocausto, foi o primeiro seu que virou
que virou documentário, né, na HBO. Conta pra gente como que foi essa experiência. Sem dúvida, né? Quando um livro vira um produto para o audiovisual, né? Igual aconteceu com o Holocausto e agora, recentemente, com Todo Dia Mesma Noite, que virou a série de ficção na Netflix, aclamada, né, gente? Nós ficamos no top 10 mundial. A gente ficou no top 10 das Bahamas, para vocês terem ideia. A gente ficou em primeiro lugar em Portugal, ficamos no top 6 mundial quase um mês. Exatamente porque eu acho que a gente deu um recado claro para a indústria que a gente queria, que as pessoas querem ver as nossas histórias sendo contadas e não só importar a história do outro, saber o que aconteceu nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial. A gente quer saber das nossas histórias. Isso acontece, há um interesse maior a partir disso, sim. E o que eu percebo é o seguinte, da mesma forma, por exemplo, que quem vê, vou usar um exemplo de ficção, mas só para entender, né? Quem vê Harry Potter quer ler o livro, por exemplo, né? Que é um livro desse tamanho e tal. Então, por exemplo, Todo Dia Mesma Noite, quem assistiu a série na Netflix e que não tinha lido o livro foi ler o livro. E aí é impressionante isso. Agora o Holocausto, que é um livro que é consagrado, é best-seller, sempre foi, desde o lançamento. Todos os dias ele é descoberto por alguém, né? E agora, com o documentário na Netflix, aí as pessoas querem, porque elas querem saber mais. E às vezes, Tem né? aquele caminho inverso, né? O caminho inverso. Então, isso promove, sim, a leitura e alimenta a leitura. É bem bacana esse processo. E aproveitando a deixa aí, já que todos eles viraram documentários, existe um documentário sobre os meninos lá do Ninho. A gente quer saber um pouco sobre o nosso Longe do Ninho, se vai sair o documentário, como está o trabalho. Foi lançado agora na Netflix o Ninho, acho que é Tragédia Futebol, um documentário que foi produzido pela Fábrica, que é uma produtora que faz coisas muito boas, assim. Documentário de 3 capítulos, eu assisti, não tem a ver com o Longe do Ninho, né? Não fui eu que produzi, mas é interessante para saber essa história sendo contada por vários ângulos. A gente não tem ainda, não posso falar sobre isso. Dá só um spoiler, só um spoiler. Não, assim, a gente quer contar essa história, sim, né? A gente quer que o Longe do Ninho também alcance esse público, que essa história seja contada para o maior número de pessoas, para milhões de pessoas. É um caminho ainda, mas eu não posso falar sobre isso, porque a gente não tem nada ainda fechado. Quando tiver, eu vou contar. Entendi. E volta aqui para contar com a gente de novo. Pessoal, estamos chegando ao fim. Um bate-papo muito agradável. Que gostoso. Agora eu estou mais tranquilo, tá? Relaxou? O podcast assim. Casa, o podcast você começa. Geralmente isso acontece com os entrevistados, né, Caio? O entrevistado chega lá super nervoso, aí depois que o bate-papo vai fluindo, pronto. Já fica relaxado. E hoje foi ao contrário, mas eu me sinto lisonjeado demais, assim, de estar ao lado de uma pessoa fantástica como você, de poder te conhecer melhor e saber melhor da sua história. Eu estou fantástico aqui com você. A gente está fora da nossa área de conforto, né? Que é sentado lá na mesa, às vezes bebendo, falando rindo lá com os amigos. Então, assim, é um assunto mais sério, né? Com uma pessoa importante do lado. Então, realmente deu um friozinho na barriga. Confesso. Mas eu falei que quando a prosa ela é boa, né, gente? Flui, né? E a gente está em casa. Eu estou me sentindo super em casa, super bem acolhida. Nós não somos muitos, mas a gente aqui vai fazer uma diferença, com certeza, viu? Com certeza. Obrigada. O nosso programa está sendo gravado pelo YouTube, pelo canal do Além do Esporte, o Studio disponível. House. Depois a gente vai subir ele e todo mundo vai poder assistir em casa. Quem não teve aqui, depois vai poder assistir. Passar para os amigos. Isso, passar para os amigos e pegar algumas informações bem bacanas que a gente tirou daqui hoje, né? Eu que agradeço. Tem mais alguém para fazer pergunta? Alguém para perguntar? Tem. Pode? Pode aqui. Tá bom.
Então, tem sim. A gente tem um contrato de confidencialidade, eu não posso falar nesse momento, mas a gente já está começando a pesquisa para ver o que a gente vai discutir no livro de 2026. Então, essa pesquisa acontece muito antes, porque o processo é muito longo. Então, nesse primeiro semestre, eu estou 100% dedicada à divulgação do Longe do Ninho, mas a gente já está se preparando para o segundo semestre para iniciar o processo de pesquisa. Só uma pergunta. Os livros que você escreveu, a maioria deles não teve fim, né? Não terminou ainda o processo. Tem uma reedição? Você pensa assim em reedição ou fazer, depois de terminar algum processo, você fazer uma edição especial ou alguma coisa do tipo? O Holocausto, ele já ultrapassou a 20ª edição, né? Então, hoje, nas últimas edições já tem um pós-fácil novo, a gente vai reeditando, né? E se tiver alguma informação muito relevante, a gente acrescenta sim, né? Como a gente fez no caso do Todo Dia Mesma Noite, quando saiu o resultado do julgamento, que a gente acrescentou ao livro e, enfim. Muito bacana. Gente, que bate-papo bacana, agradável, como eu disse aqui, né? Agradecer vocês aí que saíram de casa para poder vir aqui assistir o nosso podcast ao vivo, a toda a plateia. Agradecer, tem algumas pessoas bacanas aqui, uns amigos de infância, que é gostoso ter vocês aqui, os nossos pré-candidatos aí, a prefeita, a Luciana, o Cadu. Obrigado aí ao Vanderlei, à Alba, por ter saído de casa, ter largado o trabalho hoje, né, Alba? Foi duro, né, para poder prestigiar esse momento aqui, mas eu acredito que foi de muita coragem e bondade da sua parte oferecer sua história para o livro e para todo mundo que não conhecia. Tá? Agradecer aí ao prefeito que esteve aqui também nos prestigiando, primeira-dama, obrigado aí pela presença. Mais alguma coisa, Poderação, Caio? Não, para mim, tudo tranquilo. Acho que você vai ficar aqui para o pessoal tirar foto, quem quiser tirar foto. Gente, só não trouxe mais livro, né? Sim, porque tem alguns livros. Que tá querendo só tem 4 livros. Só tem 4 livros aqui. Mas sabendo que, na verdade, no mês que vem, quando eu voltar, quem quiser comprar e autografar, é só ir no evento que eu vou fazer. Eu não sei onde que é, não, mas é com a prefeitura. Provavelmente vai ser aqui no cinema também. Não sei onde vai ser, mas vai ser uma palestra. Vocês podem trazer os livros que eu assumo esse compromisso de autografar, quem não tiver com os livros aqui, tá bom? Então tá bom. Daniela, deixa aí suas ponderações finais e seus agradecimentos. Eu queria muito agradecer o carinho, assim, toda vez que a gente chega num lugar e é recebido dessa forma, isso acontece sempre, assim, renova o meu compromisso em ser essa narradora dessas histórias, desse Brasil profundo, né? E o que eu peço sempre a Deus é que me dê muita saúde, assim, para eu continuar podendo contar essas histórias. Sempre, em qualquer lugar que eu vou, eu peço que eu tenha saúde, que eu tenha muita força para continuar contando essas histórias, para a gente continuar compartilhando isso e que a gente possa juntos, né, construir uma realidade muito melhor do que a gente conseguiu construir até aqui. Eu acredito muito nisso, acredito muito nesse exercício de empatia que o jornalismo promove diariamente, né? Eu acho que o jornalismo é a arte da empatia e eu espero que esse exercício também alcance o coração de vocês a partir dessas leituras. É isso. Então, a vocês de casa e vocês da plateia, obrigado aí mais uma vez pela presença. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, uma boa semana para nós. Que Deus abençoe vocês e abençoe nós aqui. E vamos tirar uma foto. Tem 4 livros aí que eu não sei como é que você vai fazer para distribuir, não, Zazá. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado.